Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza a primeira reunião com todos os ministros. E reafirma compromissos do governo de combater a fome e promover a volta do crescimento da economia com geração de empregos e aumento de salários. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, no micro e pequeno empreendedor, no pequeno e médio empresário. E também na Voz do Brasil de hoje. Como o governo pretende divulgar ações e programas aos brasileiros. Além de campanhas e serviços de utilidade pública. Temas da entrevista exclusiva com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Controle do preço dos alimentos, alimentação escolar e agricultura familiar. Prioridades do novo presidente da Conab. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje sua primeira reunião com todos os 37 ministros no Palácio do Planalto. O encontro serviu para alinhar as próximas ações do governo. E Lula falou sobre as prioridades, a volta do crescimento da economia, acabar com a fome e dar um salto de qualidade na educação e saúde do país. Na primeira reunião ministerial, com a presença dos 37 ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que mantenha uma relação harmoniosa com o Congresso Nacional e reafirmou compromissos assumidos ainda na campanha, entre eles fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer com muita responsabilidade, com distribuição de renda e de riqueza. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, no micro e pequeno empreendedor, no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele estiver em possibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança. Na área da saúde, o presidente falou da importância de reverter a situação de programas que foram extintos, como o Mais Médicos, e afirmou que quer mudar a realidade de regiões com carência de especialidades médicas. Na educação, destacou que é preciso dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico, e citou a retomada de obras paradas. 4.000 obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é Instituto Federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. E esse encontro encerra a primeira semana de trabalho do novo governo. Foram cerca de 3 horas de conversa para alinhar as ações de governo e desenhar os próximos passos. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E depois da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo vai ter um cronograma de entregas à população nos próximos meses. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a prioridade do governo é a entrega de medidas concretas para a população o mais rápido possível. Para isso, a partir de terça-feira, a Casa Civil vai visitar todos os ministérios e reunir informações e prioridades. Com essas informações, será montada uma agenda para a entrega das ações nos primeiros 100 dias de governo. Nós iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos
de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas na educação, como a retomada e entrega ainda no primeiro semestre de escolas e creches que estão paralisadas. Vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer com que consigamos fazer entregas o mais rápido possível. O ministro da Casa Civil ressaltou ainda que antes da visita oficial à Argentina, prevista para o dia 23 de janeiro, o presidente Lula pretende cumprir pelo menos 2 agendas em estados para inaugurar ou dar início a programas e compromissos em áreas como educação, habitação e saúde. Reportagem Ney Pereira. Divulgar as ações, medidas e programas do governo. Planejar a publicidade de programas, campanhas e serviços de utilidade pública a todos os brasileiros. E promover a relação dos órgãos do governo com a imprensa. Algumas das funções da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Para saber mais quais são os planos para essa área, nós recebemos hoje aqui na Voz do Brasil o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Boa noite, ministro. Bem-vindo à Voz do Brasil. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É um prazer enorme poder estar aqui nos estúdios conversando com todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, no seu discurso de posse, o senhor começou falando sobre fazer uma comunicação em 2 vias, em que o senhor falaria, mas também iria ouvir. E aí a gente queria começar sabendo quais são os canais para isso, como que o senhor pretende abrir espaço para que a população se comunique com o governo. A comunicação institucional, comunicação governamental, ela tem 3 grandes objetivos, né? A prestação de serviços, como, por exemplo, uma campanha de vacinação, a propaganda institucional, a propaganda a comunicação que pretende estimular a população a um determinado comportamento, por exemplo, uma campanha para que as pessoas participem do Enem, né? E também a comunicação que tem por objetivo o posicionamento do governo, no Brasil e no exterior. Antigamente, as tecnologias não permitiam que as pessoas que são receptoras das nossas mensagens pudessem dialogar conosco. Hoje em dia, com as redes sociais, com as diversas ferramentas tecnológicas que existem, a gente pode fazer uma comunicação que garanta, ao mesmo tempo, que as pessoas recebam a nossa mensagem, mas que a gente tenha a sensibilidade de ouvi-las, né? Os mais antigos costumam dizer que Deus, né, nos fez com 2 ouvidos e uma boca, exatamente para a gente aprender a ouvir mais do que falar. E o governo não deve ser diferente. Deve ter uma comunicação eficiente, transparente, com credibilidade, mas as nossas ferramentas, os nossos canais de comunicação devem ser canais muito abertos e muito fortes para ouvir a mensagem do nosso povo. Ministro, o senhor citou aí as redes sociais. Eu queria exatamente falar sobre isso. Como é que deve funcionar a gestão das redes sociais do governo a partir de agora e qual vai ser a estratégia para lidar com informações falsas, as chamadas fake news? O governo é uma grande fonte de informações e o governo precisa recuperar a sua credibilidade como uma fonte confiável. Se nós observarmos, por exemplo, a Agência Brasil, ou mesmo as informações que são transmitidas pela Voz do Brasil, pela IBC, né, pelas diversas emissoras que o governo possui, o cidadão não pode ter dúvidas que aquela informação é uma informação verdadeira, que aquela informação é uma informação confiável. Imaginem vocês, o Brasil enfrentando uma pandemia como a pandemia do Covid. O cidadão tem que saber que quando o governo diz a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, que o governo está falando aquilo com base científica, não por uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Quando o governo faz uma campanha e diz para a população que é importante as pessoas agirem no sentido de evitar as queimadas no Pantanal ou o desmatamento na Amazônia, as pessoas têm que saber que o governo tem credibilidade, está falando aquilo, né, com conhecimento de causa, com base científica. Então, acho que o primeiro grande desafio que nós temos é recuperar o governo como, né, uma fonte confiável de informação. E as redes sociais, elas são
esse mecanismo que permite que o governo possa ouvir, né? Nós vamos ter um cuidado muito grande em todos os ministérios. A nossa forma de atuação é uma forma de abrir canais de participação. Nós vamos voltar a valorizar muito a criação de conselhos, a criação de ouvidorias, espaços para que a população seja ouvida. E, com certeza, esse é um compromisso inegociável do nosso governo. Fazer uma gestão democrática, com participação e com amplos canais abertos para que a população possa ser ouvida. E tem alguma pretensão, ministro, de criar um órgão, uma secretaria para cuidar dessa comunicação digital, para lidar com essas questões? Nós já tomamos uma decisão de reforçar muito o trabalho das ouvidorias, né? Nos mais diferentes ministérios, para que o povo tenha uma porta onde ele sabe que ele será ouvido, né? A questão das políticas digitais, hoje, elas são temas muito atuais no mundo inteiro. Vocês fizeram uma pergunta sobre a questão das fake news, sobre a desinformação. A comunidade europeia está há 3 anos debatendo esse assunto. Hoje esse é o principal assunto de quem discute a mídia e as novas tecnologias dos Estados Unidos. E evidentemente que o Brasil não pode ficar fora dessa discussão. Nós temos vários órgãos do governo que tratam, né, das novas tecnologias, da política digital. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos. E nós vamos ter na SECOM uma Secretaria de Políticas Digitais para ajudar a organizar esse debate na sociedade. Queremos conversar com os especialistas, com as universidades, com os empresários, com as pessoas que são usuárias dos serviços públicos. E precisamos precisamos construir no Brasil, de forma muito democrática e com muito diálogo, mecanismos de proteção do cidadão contra as fake news. Não é só na área da saúde. Imaginem vocês quantas pessoas talvez pudessem ter tido a sua vida salva se elas não tivessem sido, né, desinformadas no período da pandemia. Agora tem essa verdadeira febre, né, das pirâmides. A quantidade de pessoas que tem sido prejudicada no Brasil em função dessa manipulação da informação que elas recebem. Pirâmides financeiras. Pirâmides financeiras, né? A quantidade de golpes que existem na internet. Pessoas que têm, né, sua conta invadida. Pessoas das mais diferentes formas. Não é possível que a gente faça um debate onde as plataformas que fazem com que estas informações cheguem até os cidadãos não possam ter alguns mecanismos de proteção, né? Quer dizer, toda a legislação que existe no meio não digital, ela precisa também existir no meio digital. Especialmente da proteção, né, das pessoas que muitas vezes são vítimas e que hoje não encontram um canal onde elas possam ver os seus direitos preservados. É papel do governo pensar nisso, junto com a sociedade. E nós não vamos, né, de forma alguma, deixar que esse debate fique em aberto. O governo fará a sua parte, sempre tendo como princípio a liberdade de expressão, a defesa da democracia, mas também o direito e as garantias individuais de todos os cidadãos que hoje, muitas vezes, estão sendo prejudicados por falta, né, de uma normatização mais clara sobre a utilização dessas tecnologias. Agora, ministro, o senhor também já mencionou a relação com a imprensa e a importância de que os jornalistas profissionais tenham acesso às fontes do governo. O senhor pode explicar melhor para o público como é que se dá essa relação na prática? Olha, o governo, ele deve ser um exemplo de transparência, né? Aliás, esse é um princípio, né, da administração pública no Brasil, previsto na própria Constituição. E ao longo do último período, os profissionais da imprensa têm tido enormes dificuldades para exercerem de forma plena a sua atividade. A quantidade de informações governamentais que foram submetidas ao sigilo de 100 anos é algo absolutamente impressionante. Você sabe que a Lei de Acesso a Informações permite que qualquer cidadão possa se dirigir a um órgão público pedindo informações sobre o seu funcionamento. Isso faz parte da democracia. E esse órgão que recebe o pedido, ele deve responder.
Se ele não responder, ele precisa justificar o porquê ele não responde. E se tornou algo corriqueiro que o órgão, né, estabeleça um sigilo de 100 anos, alegando uma confidencialidade, uma importância daquela informação que, do nosso ponto de vista, precisa ser repensada. O presidente Lula assinou um decreto determinando que, num prazo de 30 dias, seja feita uma análise dessas questões. Em segundo lugar, né, é preciso que haja um livre trânsito dos profissionais da imprensa nos órgãos da administração pública. Não é possível que um profissional de imprensa, muitas vezes um jovem profissional, se sinta constrangido, acuado, receoso de fazer uma pergunta a um ministro, a um presidente, quando na realidade nós sabemos que isso faz parte da sua atividade profissional. A imprensa deve fazer isso. Questionar, averiguar, buscar informação, buscar a verdade. Então nós temos dito que esse será um governo que vai respeitar de todas as maneiras os profissionais da imprensa. Nós não teremos mais cercadinhos, nós não teremos mais nenhum tipo de postura ou conduta autoritária na relação dos agentes públicos com os profissionais da imprensa. Esse é um compromisso nosso que eu quero aqui, né, reafirmar, sabendo que tanta gente que está nos acompanhando agora tem uma expectativa de que o Brasil se torne um espaço de respeito à imprensa e principalmente a vocês, profissionais que no dia a dia realizam essa atividade tão importante para a democracia. Nisso, vamos falar um pouquinho sobre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que, entre outras coisas, é responsável pelas notícias do Poder Executivo aqui na Voz do Brasil. O governo, anunciou que a EBC será retirada do Plano Nacional de Desestatização. Então, eu queria saber quais são os planos que a Secretaria de Comunicação e o governo federal têm para a empresa a partir de agora. Os primeiros decretos assinados pelo novo presidente revelam o compromisso que ele tem com a comunicação pública. Né? Entre esses decretos que preservaram, né, empresas como os Correios, como a Petrobras, foi incluído a EBC. O presidente Lula e o nosso governo acreditam na comunicação pública como uma ferramenta importante, tanto do ponto de vista da prestação dos serviços, como também para poder oferecer à população, né, uma programação, um conteúdo de qualidade que muitas vezes uma emissora comercial, né, não faz. Um bom exemplo disso, para que os ouvintes possam compreender, é a programação infantil, né? Com a mudança da legislação que dificultou muito a publicidade na programação infantil, boa parte das emissoras comerciais, elas retiraram da sua programação, né, os programas infantis. O cidadão hoje que tem TV paga, TV a cabo, ele consegue ter em casa uma gama de canais que oferecem, né, para os seus filhos, para as crianças, a oportunidade de ter acesso a esses programas infantis. Agora, uma empresa pública pode fazer isso com qualidade, como a EBC faz, como a TV Brasil faz. Na TV aberta, né? A TV aberta. Permitindo que aquele cidadão de menor poder aquisitivo que não tem uma TV paga, ele possa ter acesso a essa programação. Conhecer o Brasil através de uma programação diversa, uma programação plural, que permita que as pessoas possam conhecer a realidade do nosso país, as diferentes culturas, as diferentes linguagens, as diferentes realidades, um jornalismo de qualidade, uma oportunidade para o esporte nacional, muitas vezes modalidades. O Brasil, às vezes, ganha uma medalha numa Olimpíada que grande parte da população nem sabia que o Brasil, né, tinha atletas que desempenhavam com qualidade, às vezes já com referência internacional, né, aquela modalidade. Então a TV pública ela precisa ser, né, plural, ela precisa ser diversa, ela precisa ser democrática, e é isso que nós queremos fazer. Nós vamos certamente ter todo o cuidado no sentido de restabelecer princípios muito transparentes de gestão da coisa pública, de valorização da empresa pública, e a partir dos próximos dias nós já vamos começar a realizar uma série de mudanças para sintonizar, né, a EBC
e a comunicação pública brasileira com os princípios e as ideias do novo governo. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Queria falar um pouco sobre a nova marca do governo federal, que tem o lema que inclui união e reconstrução. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre quais as medidas que o governo pretende tomar, enfim, quais são os primeiros programas que vão estar de acordo com esse lema. A gente tem 1 minuto. Em primeiro lugar, a gente tem que reafirmar uma ideia antiga que um presidente da República não é um presidente só das pessoas que votaram nele. Passadas as eleições do regime democrático, quem ganha a eleição governa para todos. E o Brasil precisa virar essa página. Hoje, muitas famílias não puderam passar o Natal e o Ano Novo juntos. Pela intolerância política, pela violência, pela dificuldade que nós temos de conviver com a divergência. O presidente Lula representa essa esperança da união e reconstrução, na perspectiva de oferecer para o nosso povo a oportunidade de voltar a viver com dignidade, de ter orgulho de ser brasileiro. Esta é uma tarefa e esse é um compromisso do nosso governo. União e reconstrução. Esse é o convite que nós queremos fazer a toda a população brasileira. Tá joia. Nós conversamos hoje com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou hoje sua nova equipe, que inclui o comando de 7 secretarias, sendo 5 chefiadas por mulheres. Kátia Schweikart assume a Secretaria de Educação Básica. Para a Secretaria de Educação Superior, a escolhida foi Denise Carvalho. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que a alfabetização será uma das prioridades do Ministério. Vamos trabalhar para aprovarmos o nosso Sistema Nacional de Educação, um regime de colaboração com estados e municípios brasileiros, convocando governadores, prefeitos, secretários e secretárias, focando na educação, na alfabetização básica, porque praticamente 1/3 das nossas crianças não aprende a ler e escrever na idade certa. A presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é responsável pelo Enem, ficou com Manuel Palácios. Fernanda Pacobaíba vai comandar o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Mercedes Bustamante assume a presidência da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério da Saúde quer antecipar a entrega de vacinas contra a Covid-19 voltadas para crianças de até 4 anos e pode anunciar nova campanha de vacinação. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. 3.200.000 doses para 6 meses a 4 anos. Do público de 5 a 11 anos, também com a empresa Pfizer, nós temos uma previsão de um pouco mais de 4 milhões de doses que poderiam ser entregues também, e a gente vai negociar esse prazo para ver se conseguimos adiantar. Na próxima terça-feira, haverá uma reunião da CETAI, a Câmara Técnica de Assessoramento à Imunização contra a Covid-19, que conta com representantes de estados e municípios. Eles devem discutir a possível antecipação de uma nova campanha de vacinação contra a doença no país. Reportagem Jéssica Gonçalves. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem novo presidente, Edgar Preto. Ele destacou ações para o controle do preço dos alimentos, a alimentação escolar e a agricultura familiar. Responsável por regular os estoques públicos de alimentos, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai ser comandada por Edgar Preto. Entre as prioridades do novo presidente está o enfrentamento da fome a partir da formação de estoques públicos para controlar a inflação de alimentos. Formaremos estoque público para estimular a produção de alimento e também estabilizar o preço final da comida para o povo brasileiro. No novo governo, a Companhia Nacional de Abastecimento passa a fazer
parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Mas, segundo o ministro da pasta, Paulo Teixeira, a Conab deve continuar trabalhando em parceria com o Ministério da Agricultura. A Conab terá também um papel para toda a agricultura brasileira. Capacidade de prever o tamanho da safra, de prever os eventos climáticos, para que nós tenhamos comida na mesa do povo. A Conab também tem o papel de organizar as informações agropecuárias, como a divulgação da safra. Reportagem, Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.